o século XVII a.C., a Turquia. Nós falamos sobre esse pensamento da filosofia ocidental que estudava o homem no cosmos, que era conhecido como tempo cosmológico, que é aquela questão, né, que ainda hoje a ciência tenta descobrir se o homem veio de Marte, da Lua, ou de onde veio, aquela questão filosófica, né, de onde eu vim, para onde eu vou, e que logo depois, já no quinto século, Sócrates e Platão já discutia já o tempo antropológico, que é quem sou eu, por que eu sou assim, por que eu nasci, por que adoeço, por que envelheço, por que tenho raiva, por que amo. São as questões do dia a dia do ser humano, e estudamos vários pontos, né? Inclusive o capítulo 17 de Jeremias, versículo 9 e 10, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E o 10, quando o Senhor diz: eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Primeiro vamos comentar um pouquinho aqui. Enganoso é o coração. Isso quer dizer, meu Mateus, que quando eu tento te enganar, eu estou enganando a mim mesmo. E às vezes a gente deposita confiança nesse ou naquele, e a gente se decepciona com as pessoas, porque o coração engana. É tão interessante que isso, irmãos, Deus deixou isso muito claro para nós. Deus deixou claro que quem vê cara não vê coração. E não é que essa frase assim está na Bíblia, não. Ela está na Bíblia de outra forma. Quando Deus disse para o profeta Samuel: ô profeta, eu não vejo o que está na aparência, eu vejo o que está no coração. Então, é correto esse dito: quem vê cara não vê coração. Se eu fosse falar aqui, está aí minha família que sabe disso, quantos aplausos eu tive, quantas pessoas me abraçavam, pessoas que já me fizeram aniversários como se fosse de um rei, pagavam coisas para mim, mas Deus dizia: cuidado. E Deus sempre tinha razão. O homem, como citamos no primeiro ponto, verdadeiro, é aquele que Deus criou lá no Jardim do Éden. Esse era puro, esse era verdadeiro, esse era santo, esse não tinha maldade, esse não fazia nada de errado contra ninguém. Não, ele era conforme a imagem e semelhança de Deus, verdadeiro. Mas depois que o homem deu ouvido para a serpente, grave isso, coloque isso aí na tua mente. A serpente não é o animal em si que rasteja, não, mas sim as atitudes, e sim quem dominou a serpente, quem induziu o homem. Então pessoas boas, quero pautar isso aqui, elas são induzidas por coisas más. Você diz: puxa, mas era tão boa aquela pessoa, era tão amigo, tão amiga, mas alguma coisa foi injetada no seu psique, na sua consciência, e aí a pessoa te decepciona. E às vezes, irmão Mateus, a gente mesmo, mas me permita essa expressão chula, né? Eu dei mancada de novo. Será que eu não aprendo? Será que eu não tomo rumo? Eu estava ouvindo hoje de manhã um testemunho aqui em casa de um dos nossos obreiros que está trabalhando agora, amanhã possivelmente estar conosco. Pastor, o irmão foi obreiro, foi pastor de igreja, o irmão teve tudo na vida, teve uma bela promoção, mas aquele negocinho dos amigos, um amigo chegou e disse: olha, você está muito cheio de coisa, você está muito estressado, você tem que fumar ou cheirar para acalmar, para relaxar. Perdeu casa, perdeu casamento, perdeu caminhoneta. Aí
viu que fez besteira, se restaurou, mas de novo a influência da serpente. E a serpente, irmão Mateus, esqueci seu nome, filho. Thaís, nome da minha sobrinha. E a serpente, irmã Thaís, às vezes é o melhor amigo. A serpente, às vezes, é a pessoa que a gente mais confia. Não vai nos fazer bem. Sabe aquela pessoa que não soma na nossa vida? Sabe aquela pessoa que não nos ajuda a levantar? Ela sempre quer puxar você para o lado dela para coisa ruim. Ela diz: olha, eu estou tomando tal atitude, vem comigo. Ela sempre quer levar você. Ah, eu não gosto de tal coisa, você devia não gostar também. Isso principalmente no meio cristão. Ah, não gosto de tal pastor, por que você está lá? Tem muito isso. E muitas vezes, irmão Josilei, a gente acha que é um amigo falando. A gente toma partido. E nós temos que aprender a partir de hoje a não ficar tomando partido, porque a gente pode se decepcionar. Eu tomei partido lá atrás, eu apanhei. E Deus disse: agora tu vai pagar, porque tu tomou partido errado. Porque a Bíblia sempre está dizendo: maldito o homem que confia no homem. Então, a gente tem que aprender isso aqui, ó. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quando a gente quer ser mal, sem Deus a gente é mal. Quando o homem coloca no coração um negócio: vou me vingar, vou fazer de tudo para que dê errado, vou puxar o tapete, vou derrubar. Sabe como ele chega, irmão Mateus? Ô meu amigo, está tudo bem. Ei, mas eu te amo. Você é aqui dentro, paz do Senhor, que alegria. Mas se você tem o Espírito Santo vai dizer assim: olha, é a voz da serpente. Porque a serpente no Éden, ela não chegou brava, não, ela não chegou dizendo: você está errado, não. Ela chegou: escuta, como é que Deus disse? Olha como ela chegou, usando a própria palavra de Deus. Como é que Deus falou? Assim, assim, assim. A Eva explicou. Aí a serpente diz: não é bem assim, porque acionou o gatilho psicológico da atenção. Assim que a serpente prendeu a atenção, o resto foi fácil. Sabe por quê? Percebam uma coisa: a gente não toma atitudes erradas antes de ser influenciado a errar. As nossas atitudes são influência. Você já notou que a maior parte das crises do mundo é por causa desse pedaço de carne? Olha lá a situação do Brasil. É um que fala de lá, outro fala de cá. Isso aqui é tão simples. Você já viu como é que começa uma briga dentro de casa? Olha lá, de marido e mulher. Ah, que você, não que você. É isso aqui. Já percebeu briga de família? Não, que você. É isso aqui. E é tão simples. E a pior coisa é quando, irmão Gabriel, a pessoa entra naquele caminho que é sábio, isso, esse provérbio, esse dito popular, que um não quer, dois não briga. Aí quando um não quer, que diz: ó, calei, aí a turma fica brava. Agora é o bonzão, agora não quer falar nada. Mas é melhor calar, porque é uma recomendação bíblica. É recomendação bíblica que a gente tem que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Escuta, deixa entrar cá e sair aqui, mas não fale muito, porque olha o que diz o 10: eu, Senhor, esquadrinho o coração. Falei disso, né? Do esquadro, que é para ajustar, para não deixar fora. Esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Aí vem as consequências. A gente diz: por que está acontecendo isso comigo? Se eu sou uma pessoa boazinha, se eu não faço maldade, será que é? Ou será que a gente esqueceu alguma coisa que a gente fez que não deveria fazer? Então, queridos, o segundo tópico que eu quero abordar nesse assunto é justamente por aí. É que nós temos que ter cuidado com o nosso próprio eu. A gente tem que repensar a nossa vida, porque o coração do homem, do ser humano, é emblemático, é conflitivo. O texto é muito claro. Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E o que acontece?
A pergunta é: quem o conhecerá? Olha só, reflita sobre isso aqui. O quanto a Bíblia vem nos alertando. E na última parte, na primeira abordagem desse assunto, no último contexto, eu disse que o coração não é essa parte que Deus está falando. É do cérebro, do psique, do mais adentro do homem. E me lembro que disse que no original grego, no grego, na verdade, a palavra coração não é isso aqui. Isso aqui é uma bomba que leva o sangue para o corpo todo. E sim, quando você traduz isso do grego, quer dizer o mais adentro do homem, onde ninguém consegue entrar, o cerne, mas Deus entra ali. Deus conhece esse cerne do coração do homem, e é aí que surgem os nossos pensamentos. É aí que às vezes a gente se engana. A gente pensa assim: puxa, eu vou entrar por esse caminho e resulta que eu vou ter paz, resulta que eu vou ter alegria, resulta que vai dar tudo certo. Mas aí a gente começa a fazer atitudes, às vezes por inconsequência, às vezes por não raciocinar com clareza. A gente começa a ter atitudes que vai nos levar a coisas que não são boas. E sabe o que acontece? Nós vamos nos deprimir. Nós vamos dizer: fiz besteira. Aí a gente tenta se retratar daquilo que a gente fez. A gente tenta se levantar, se recuperar daquilo que a gente fez. E então a gente vai buscar Deus, a gente vai pedir uma oração, a gente vai pedir desculpa, mas passa-se 2, 3 meses, a gente comete uma coisa chamada torpeza. A gente tropeça na mesma pedra, sabendo que ela está ali. A gente faz a mesma coisa, só que com uma dosagem do que a gente chama de pior. E cada repetição que a gente vai fazer, porque aquilo se torna um vício do nosso organismo, a gente não consegue conter, e a gente avança de novo. Passa-se um tempo, a gente diz: fiz de novo a mesma besteira e um pouquinho pior. E a tendência é que aquilo só aumente. Olha como o nosso coração se engana. Então o que acontece com a nossa vida? A gente vai ter momentos de felicidade, mas a gente não é feliz. A gente vai ter momentos que vai sorrir, mas a gente não é feliz. E tudo na nossa vida vai seguir nessa dosagem do que a gente está vivendo, nessa sensação do que a gente está vivendo. É como aquele chefe especialista na cozinha, que se ele está fazendo a comida e ele está mal-humorado, ele sabe que vai ter um sabor de mau humor. Se ele está angustiado, vai ter um sabor de angústia. Então qualquer chefe profissional diz: olha, faça com amor, faça com alegria, dê o sabor da tua felicidade, a comida vai sair boa, quem vai comer vai agradecer. Mas a gente está tão pessimista, a gente está num vício que a gente não consegue romper, quebrar aquilo. O homem carnal, não aquele que Deus criou, mas esse agora, que entrou por caminho equivocado, ele está tão viciado em fazer as coisas ruins, que para o nosso consciente aquilo não é tão ruim. A gente só vai perceber que é ruim depois que fez. Mas enquanto está fazendo, às vezes é até prazeroso, às vezes até, puxa, porque é momento de alegria. Vamos lá. Vamos citar um exemplo que pode procurar aí no YouTube, não sei na onde aí, ou na televisão, aqueles programas das pessoas que passam de 300 quilos. Elas têm traumas na vida, que elas começam a ter prazer somente na comida, mas está sabendo que está morrendo, mas não conseguem, há uma impossibilidade, e vai, a ponto de perderem a própria vida, por aquilo que foi deixado para dar saúde e vida. Então a gente começa a exagerar
na dose. E esse exagero vai nos matar. A gente quer parar, Mateus, mas não consegue. A gente quer desistir daquilo, mas não consegue. E sabe qual é o fim disso? Se olharmos para o mundo inteiro, a pessoa entra em conflito com ela mesma. As químicas naturais que Deus colocou no seu corpo para reagir em benefício e defesa do seu corpo já não entra mais em ação. Os mecanismos que vai proteger aquela vida, daquela própria pessoa, não entra mais em ação. O que entra em ação é uma voz maligna dizendo: para que viver assim? É isso, é o que resulta. Você não está vendo que você não tem alegria? Você não está vendo que ninguém liga para você? Você não está vendo que você nunca vai conquistar, que você nunca vai construir? Você não está vendo que o seu castelo desabou? Você não criou um sonho de casar com aquele homem, ser feliz, ter família? Você não viu que acabou? Você não teve um sonho com aquela mulher? Você não teve um sonho de ter um carro zero, uma boa casa? Você não queria ser um músico, um cantor? Você não queria ser um engenheiro? Você não queria ter uma empresa? Você não queria se formar? Você não viu que você não fez nada disso? Para que viver? É o fim da vida. Se mata, se enforca. É isso que vem depois. É isso que acontece. Só tem uma saída. Só tem um que rompe essa sequência de pensamentos ruins, de frustração. Chama-se Palavra de Deus, Jesus de Nazaré. Quantas pessoas, que Deus abençoe todos os psicólogos, eles tentam, eles lutam, eles vão até onde podem, mas mesmo assim, quando você para um pouquinho, você recebe a notícia: olha, o homem matou a mulher e se matou, ou a pessoa apareceu enforcada, ou a pessoa disse: mas por quê? Era uma boa pessoa. Acontece que ela tinha uma guerra interna, que era externa, mas ela não soube administrar, ela não procurou Deus, ela se achou autossuficiente, ela não quis ter um momento para ouvir a palavra de Deus, o seu Criador, aquele que o fez e tem o remédio para curar qualquer doença do ser humano. Então agora as armas físicas que Deus colocou se acabaram, e por mais que pessoas tentam ativar mecanismos através da psicologia, essa pessoa não consegue mais ouvir. Talvez Deus esteja falando comigo e com você, que a tua frustração, a minha frustração, seja nesse culto, ou seja no culto de amanhã, ou seja no culto da semana que vem, vai ter que cair aqui por terra. A gente vai ter que voltar a ser feliz, a gente vai ter que voltar a ter a alegria de viver, a gente vai ter que voltar a acreditar na vida, a gente vai ter que voltar a levantar a cabeça e dizer: pronto, agora eu sou aquele homem que Deus sempre quis, aquela mulher que Deus sempre quis que eu fosse, espiritual, acreditando, tendo fé, prosseguindo, indo na casa de Deus, ouvindo a palavra, sorrindo, cantando e fazendo outras pessoas felizes. Porque quando estamos assim, nós temos uma dose de veneno mortal. Porque se alguém vier alegre falar com a gente: isso aí, ó, você está vivendo aí, eu vivi, isso aí acaba. A gente age assim: isso aí não vai dar certo não. A gente está, não é no entorno de pessimismo, a gente é um depósito de pessimismo, um depósito de coisas ruins. Então tudo que o outro vai fazer vai dar errado, e tudo que o outro vai fazer eu não vou apoiar, eu vou criticar, eu vou jogar pedra, porque só eu vou ter razão. Esse veneno, irmão Osés, me faz ser autossuficiente, ser o dono da verdade, o dono da razão. O seu projeto não serve, a sua ideia não serve, você não serve, eu vou jogar fora. De repente, por esse veneno que eu tenho dentro de mim, eu vou jogar fora o que você tem de melhor, porque eu sou autossuficiente. Eu prejudico uma família, eu destruo a minha família, eu prejudico o trabalho de alguém, a profissão de alguém, porque eu estou dizendo que não vai dar certo, e eu sou tão pessimista que eu não quero que dê certo para mim. Eu estou ali trabalhando, ganhando, não é muito, mas também não é pouco, mas eu estou infeliz, eu tenho veneno, aquilo está ruim para mim, eu vou pedir conta, eu vou sair, eu não vou ser grato como Moisés fez aqui. Eu estou numa igreja dessa que Deus está recomeçando, mas está errado. Eu não estou feliz, e não é a igreja
acaba. Chega alguém lá, olha, irmão, vamos fazer isso para Deus. Não, isso não funciona, aquilo não dá certo. Olha o que Deus está falando comigo e com você. Nunca Deus esteve errado, nunca a obra dele esteve errada. Somos nós que nos envenenamos. Eu me lembro uma fase da minha vida que eu estava assim envenenado. Os irmãos falaram, mas aí não. Depois eu parei um pouquinho, Deus começou a tratar comigo nesse assunto. Eu estava ouvindo uma pregação em espanhol. Eu estava, não me lembro se na Colômbia, acredito talvez na Colômbia, na Venezuela. E Deus usou aquele pastor tremendamente. Eu digo, meu Deus, eu preciso tirar isso daqui. Sabe, irmão Moisés, quando você odeia a pessoa de graça, você não me deu chance para te conhecer, nem eu te dei chance para me conhecer, eu vou te odiar. Sabe quanto tempo leva para uma pessoa conhecer a outra? São anos. Eu não posso com 6 meses, 1 ano, 2, dizer que te conheço e te desprezar, ou você me desprezar. Ah, aquele ali, ó, pelo jeito é um cara chato, é uma mulher chata, não dá, não, leva anos. E de repente no final do tempo que levou, você achando que conhecia a pessoa, ela vai dizer, vai provar para você que você não conhecia. Então a gente precisa caminhar junto. E nisso é o que Jesus está falando comigo. Para um pouquinho. Esquece o que aconteceu de ontem ou de hoje de manhã para trás. Recomece caminhando com Cristo. Passe 1 ano, passe 2, passe 10, passe uma vida para que Cristo te conheça, porque Ele já te conhece sem passar uma vida com você. Mas você, para conhecer, precisa passar uma vida com Ele. Precisa ler a sua história na Bíblia, precisa ouvir sobre Ele, precisa estar aqui ouvindo essa palavra como eu estou. Enganoso é o coração. De repente a gente está tão frustrado com tanta coisa que a gente quer se libertar, deixar de fazer. Vamos usar essa frase bem explosiva lá, porque é isso mesmo. Quando a bomba explode, aí a gente fala assim, quer saber, eu vou largar essa vida, eu vou mudar. É porque a bomba explodiu. Mas quando está tudo bem, a gente está ali de novo. E mais uma vez a torpeza. Vai repetir tudo de novo. Esse ciclo vicioso. Mas Cristo está presente nesta noite. Ele está tratando comigo e com você. Ele está dizendo, se você quer fugir disso, das coisas que te perseguem, que te decepcionam, se você quer ser diferente, não quer mais viver assim, eu sou Jesus, eu tenho o poder de mudar essa história. Eu posso te fazer diferente. Eu posso mudar esses complexos da sua vida, e assim nós vamos aprender a estar sempre com o Senhor. Mas sem Jesus nós não conseguiremos nada, e isso vai indo tão ruim, que a gente não consegue, Mateus, viver com um colega de trabalho. O assunto é discutir trabalho, mas a gente leva para o lado pessoal. E é capaz de ainda falar, você quer conversar comigo? Lá fora a gente conversa, olha como eu estou tão errado. A gente não consegue, por exemplo, não tem diálogo entre eu e minha esposa. Eu não consigo entender, porque eu sou dono da verdade do envenenado, que não é só a minha razão que impera. E eu não consigo entender que jamais ela vai ser igual eu e eu ser igual ela, vai ter as diferenças. E que a gente tem que aprender a administrar essas diferenças. Ela vai ter que ceder e eu vou ter que ceder. Ela vai ter que concordar comigo e eu vou ter que concordar com ela. Isso é ser civilizado, isso é ser democrático, isso é ser um cristão. Pera aí, irmão, nesse ponto você está certo. Olha, obrigado por me fazer entender. Mas a gente não faz assim. A gente vê, pera aí, você está dizendo que eu sou burro? Você está dizendo que eu sou bobo? Você está dizendo que eu não tenho conhecimento? Mas você está pensando que é o quê? A gente parte para as últimas consequências por detalhes tão banais, tão passageiros, tão pequenos, que não vale a pena. Naquele momento em que não há acordo, é melhor parar os dois. Sabe? Peraí, vamos parar, vamos dar as mãos aqui, vamos orar, vamos falar com Deus. Mas nós não precisamos partir para agressão, nem verbal, muito menos física. Mas olha a humanidade.
Depois dessa pandemia parece que piorou ainda mais esse desejo de violência. A gente parece assim, um palito de fósforo sendo riscado na caixa o tempo inteiro, está sempre acendendo, está sempre pegando fogo. A gente parece assim, aquele pavio com pólvora, que basta uma país que a gente já pega fogo, já quer partir para as últimas consequências. Não, Deus não quer a gente assim. Deus quer que a gente pare, que a gente pense, que a gente tenha a mente de Cristo, que a gente ponha na nossa cachorrotinha como Cristo agiria, como Cristo ia responder para o Mateus, para o Alex, como Cristo ia tratar o Oséias, como Cristo vai tratar o pastor, como Cristo vai tratar tal pessoa. Nós não podemos e não devemos, oh meu Deus, obrigado, partir para as últimas consequências, nem para agressão, nem para autoagressão. Não entre nesse caminho, não desista de tudo, não jogue fora, venha para a casa de Deus, ouça a palavra de Deus, porque o meu coração me engana, o meu coração está dizendo que acabou, o meu pensamento está dizendo que não tem mais jeito, o meu pensamento está dizendo que Deus não vê mais, que eu fiz tantas coisas erradas que não mereço perdão, não mereço outra oportunidade, e certamente vai ter gente que vai falar isso de você, vai falar isso de mim. Esse aí já era um caso perdido, não tem mais volta, não tem saída. Mas eu estou dizendo aqui que é mentira das pessoas, é mentira do inferno, é mentira do diabo. Deus está aqui hoje para te dar e me dar um novo recomeço. Deus está aqui hoje para dizer para nós que Ele pode mudar a nossa vida, a nossa história, Ele pode limpar o nosso coração. A única coisa que Ele está pedindo hoje é: ande um tempo comigo, aprenda a me conhecer como Jesus, e aí você vai ver que não tem nada difícil, tudo isso vai acabar, o perdão vai chegar, e você vai ter as falhas de um ser humano como qualquer ser humano. Logo você vai entender como que o Senhor trabalha. Isso Jesus estava dizendo muito sobre isso. Eu citei esse versículo que Salomão diz: sobre todas as suas coisas a serem guardadas, guarda o teu coração. Guarda isso aqui, ó. Quando os pensamentos ruins vierem, diga: Deus, eu não quero esse pensamento, eu quero coisas boas na minha vida. Quer ver uma igreja que pessoas entrarão e serão curadas quando você e eu estivermos com a paz aqui dentro, com o equilíbrio aqui dentro, com Jesus aqui dentro. Até o canceroso pode sair curado daqui, o leproso, o paralítico, o que é cego pode entrar aqui e enxergar. Mas se a gente entra aqui e cria um clima de desavença, um clima de sentimento, de veneno, Deus não vai curar ninguém, e nós ficaremos doentes, infartaremos fisicamente, mas estaremos enfermos espiritualmente. Quando irmos para casa depois de um culto desse, em vez de a gente dormir sorrindo em paz, porque Deus falou com a gente vai rolar na cama, a gente vai puxar para dormir, não é porque gosta de chá, a gente vai para os calmantes da vida e vai chegar nos tarja pretas e vamos nos afundando nas drogas e não seremos libertos. Não iremos fazer como o irmão Júlio Snei, que veio aqui, você me tirou da cadeira. Nós não vamos ter testemunhos para contar, porque o nosso próprio veneno que a gente deixou acontecer aqui dentro, o nosso coração amargurado, angustiado, não nos deixa ver o outro feliz. Nos incomoda alguém na vitória, nos incomoda alguém cantando, nos incomoda alguém que mudou de vida, que se atrapalhe, que se perca, e não é assim. Jesus veio para trazer a paz aos nossos corações, a alegria aos nossos corações. E assim, irmãos, eu quero deixar nessa segunda parte, no capítulo 17 de Jeremias 9, revela ao profeta Jeremias a grande realidade, o que eu e você somos por dentro. Se não dermos lugar para Deus, nós somos cruéis. Se não dermos lugar para Deus, nós somos perversos. E não adianta dizer que a gente é um crente, que a gente é um espírito, um católico, uma pessoa que diz ter Jesus, tem uma religião. Se não dermos lugar para Deus, nós somos tão perigosos quanto aquela
serpente que enganou Eva, porque o mesmo ser que estava incorporado naquela serpente pode estar incorporado em nós, e a gente está só usando uma máscara, dizendo que é um cristão, mas não passamos de uma pessoa cruel que não se converteu. E sabe o que é isso? Amanhã vamos falar um pouquinho mais. É o homem carnal que não foi crucificado com Cristo. Em vez de nos tornarmos espirituais, somos carnais. E os carnais são destino ao veneno. É o coração medroso, mas o espiritual não. Ele adora, ele cultua, ele tem calma, ele reflete, ele pensa, ele ora para tomar atitudes, ele pede conselho, e se ele erra, ele sabe pedir perdão. E se alguém errou com ele, ele sabe esperar um pedido de perdão, porque ele é um cristão, ele é um servo, ele é uma serva. Então não vai para as últimas consequências. Ah, pastor, mas não fica com raiva, fica, mas aqui não passa. Aqui não passa. De repente a pessoa fala, peraí, eu tenho Cristo na vida, é melhor eu me acalmar. E para terminar, fiquemos em pé, pega a guitarra aqui, Alex. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Oh meu Deus. Aleluia. Vem cá, minha esposa, ajuda aqui. Ré maior. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo esse seu complexo dizendo as vezes que não é ninguém. Diga quem sabe. Do amor
Senhor abençoe a cada um que está presente nesse mundo. O Senhor falou tremendamente aos nossos corações. Que seja, Senhor, amanhã o começo de semana de vitória. Que a partir de hoje, a partir dessa palavra, a vitória já esteja, Senhor, envolvendo o teu filho, tua filha que adentrou a esta casa, envolvendo os vizinhos desta igreja, envolvendo os moradores desse bairro, dessa cidade, de todo o Brasil, Senhor. Ajuda-nos a refletir quem somos, ajuda-nos a entender quem somos e ajuda-nos a andarmos, Senhor, porque o Senhor nos conhece e nós conheceremos o Senhor cada vez mais que estivermos firmes e andando com o Senhor. Então, Pai, as nossas mazelas, as nossas fraquezas, aquelas coisas que nos incomodam, que nos levam a sermos falhos, fracos, a cair, começa a limpar-nos, Deus, a tirar de nós esse veneno, porque não queremos envenenar a outro, queremos ser felizes, termos paz, queremos fazer as pessoas felizes e terem paz, queremos bênçãos e vitórias para nós, mas é o que queremos para as demais pessoas. Leva-nos em paz agora, Senhor. Dê-nos uma noite de sono abençoada, Pai, e um dia abençoado amanhã, a semana e o mês. Amanhã estaremos aqui, Pai, de novo, para ouvirmos mais uma porção desse tema. Obrigado em nome de Jesus. Continue com suas conselheiras. O grande e eterno amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de